Bem-vindo a mais um Dose de Consciência. O Dose de Consciência é uma live que acontece toda terça e quinta-feira para falar sobre a espiritualidade, para falar sobre a expansão da consciência, para falar sobre a apometria, que é essa técnica maravilhosa que eu trabalho, que me reergueu, que me levantou, que me resgatou, né? De zonas umbralinas. Então, eu venho aqui sempre bater um papinho e trazer um pouquinho de consciência, um pouquinho do que eu busco, do meu conhecimento, né? Trazer a verdade que eu tenho buscado dentro dos livros, dentro das escrituras, né? Quando eu falo, né, para as pessoas que eu venho trazer a verdade da existência, eu estou trazendo aquilo que eu tenho buscado dentro das escrituras, dentro dos livros, né? Dos livros que a espiritualidade traz, dentro de Cartas de Cristo, dentro do livro de Ouro de São Germain, dentro da palavra do nosso Mestre Jesus, dentro da palavra do nosso Mestre Dr. José Lacerda, né, dentro da palavra de todas as escrituras de Caibalion, enfim, de todos os livros que trazem consciência, Carl Jung, que fala sobre as sombras. Então, todo conhecimento que eu trago, né, buscando entender o ego para trazer dentro dos conhecimentos das grandes escrituras, dos livros dos grandes mestres. Por que eu gosto de falar isso? Porque é importante que você entenda que todo esse conhecimento que eu trago são conhecimentos que eu tenho buscado dentro de grandes consciências, dentro de pessoas que têm esse conhecimento. Então, vou buscando, vou estudando, vou me informando aos pouquinhos, né? Porque é só um pouquinho, né? Tem que ser tudo muito devagarinho, porque como eu falo para os meus alunos, eu sou tartaruguinha, então as coisas vão acontecendo comigo lentamente. Eu vou aprendendo, vou trazendo para dentro do meu ser, depois que ele vai fazendo parte de mim, daí eu consigo trazer da forma que eu trago, né? Porque eu preciso que o conhecimento ele entre, ele faça parte do meu ser, porque daí ele sai de qualquer forma. O que eu falar, ele vai estar dentro da verdade e eu posso trazer em várias formas diferentes de falar. Então eu preciso trazer, buscar entender, transformar dentro de mim, me transformar para poder depois auxiliar as pessoas. E é isso que eu busco fazer dentro do conhecimento da apometria junto com a verdade da existência. Ontem na Casa Evolução aconteceu várias coisas bem importantes, e uma das coisas que aconteceu que para mim foi muito importante foi que assim, antes de começar a Casa Evolução eu já estava trazendo para as pessoas que participam da Casa Evolução qual é a intenção do trabalho de apometria, né? Por que a apometria veio aqui para o plano Terra agora, oi meu amor, com tanta força? Porque se você parar para pensar, eu particularmente não tinha conhecimento da apometria uns 6 anos atrás, mais ou menos 7 anos atrás. Eu não tinha esse conhecimento. Tem pessoas que já conheciam a apometria. Eu não tinha esse conhecimento. Então, a apometria, para mim, no meu ponto de vista e por tudo que eu tenho visto das pessoas que me buscam, que me procuram, porque tem muitas pessoas me buscando todos os dias, ela já é bem conhecida, as pessoas já entendem, já sabem que a apometria resgata vidas, que a apometria busca os cobradores kármicos, que a apometria, olá meu amor, que a apometria traz tanta consciência, tanta informação. Só que a apometria, ela foi se transformando dentro do meu ser, ela foi se transformando dentro de mim. Porque quando eu conheci a apometria, que eu fui estudar, que eu fui buscar o conhecimento de apometria, eu aprendi a apometria em 2 dias. Então foi uma pincelada do que é a apometria, né? O meu mestre me trouxe, né? E eu sempre costumo dizer que eu aprendi muito pouco, porque para mim eu preciso de mais tempo, não foi assim fácil em 1, 2 dias naquele momento, né? Eu sou mais tartaruguinha, assim, então precisava estudar mais. Mas eu busquei, me apaixonei tanto por essa técnica, por essa ferramenta, que eu fui estudar muito sobre ela, né? Eu fui buscar, oi meu amor, fui buscar muito conhecimento. Então eu estudei, comecei a estudar a apometria. Então primeiro eu entendi a técnica da apometria, né? Porque a apometria é uma técnica de limpeza energética através de comando de voz e de impulso, né? Você usa sua mente, o seu sentimento, a sua voz e o seu impulso. Então ela é uma técnica, né? Que acontece através de comandos, né? Comandos de mente, comandos de voz, comandos de impulsoterapia. E o teu sentimento sempre junto, né? Porque é o teu eletromagnético que vai criando. E quando eu conheci, então, era uma técnica,
que você dava comandos e você limpava o campo energético das pessoas e encaminhava as energias e tal, e foi isso que eu fui aprendendo. Então tive que aprender lá todos os comandos, né, entender um pouco de obsessor, entender de espírito, e foi indo. Então aquilo ali era apometria. Conforme eu fui estudando e fui buscando mais conhecimento, fui buscando, estudando outras escrituras, eu fui percebendo dentro desta minha jornada que tudo está muito interligado e que essa técnica veio para trazer o boom da espiritualidade. E por que isso, né? Por que é isso? E eu trago hoje com muita clareza e com muita certeza do que eu estou falando. Porque se eu estudar Kybalion, que é as 7 leis da existência, ele tem a ver com a apometria, se você parar para pensar, né? Porque ele tem a ver com as leis. Ele tem a ver com a plantação e a colheita, ele te ensina muito sobre isso. Tudo que tá dentro tá fora e tal. E isso tem a ver com a apometria, porque se você parar para pensar, é você que traz os obsessores. Tudo que tá dentro, tudo que tá fora tá dentro, tá dentro tá fora, tá em cima tá embaixo, né? Então, assim, você vai estudar Kybalion, você vai entender a apometria. Porque ele vai te mostrar que você pode fazer todo o movimento na sua vida. E a apometria, você faz todo o movimento na sua vida. Você que deixa com que os espíritos obsessores entram no teu campo ou não. É você com que faz com que a sua vida esteja ruim ou não. E isso, se você estudar Kybalion, é isso. Se você estudar o livro de Ouro de São Germain, que fala sobre o poder da voz, o poder da fala, ele te ensina essa grandiosidade. Então ele está falando do seu comando, do que você fala, o que acontece com a sua voz. E a sua voz pode atrair obsessor ou não, a sua fala. A sua voz pode prejudicar uma pessoa, destruir uma pessoa e pode levantar uma pessoa. Então olha como tudo está conectado na apometria. Se você for estudar cartas de Cristo, então, meu Deus do céu, coragem. As cartas de Cristo falam do ego, e a apometria tem tudo a ver com ego. As cartas de Cristo falam de plantação e colheita, e a apometria é plantação e colheita. As cartas de Cristo mostram que você é que abre os portais negativados para você, e a apometria fala sobre isso. E se você ir lá estudar Carl Jung, que é um, né, dos grandes mestres que ensina sobre o self, sobre a sombra, que tem a ver tudo com a apometria, porque as sombras têm a ver com as máscaras que você traz para você. E o self tem a ver com o seu eu superior, que é a sua parte crística, a sua parte linda, a sua parte pura. A sua parte que veio se expressar, porque é ela que veio se expressar. O ego veio para ser o guardião. E isso tudo está conectado à apometria. Então você consegue entender que se você parar para pensar... E tem outros, tá? Outros livros. Eu tô falando assim dos que eu mais adentro, dos que eu mais busco, daqueles que são muito fortes para mim, porque eu não dou conta ainda de tudo, porque é muitas coisas. Por exemplo, Carta de Cristo é eterno. Enquanto eu estiver aqui no plano Terra, eu tenho que estudar a Carta de Cristo. Kybalion, eu tenho que estar sempre dando uma revisada, porque faz parte das leis e tal. As sombras, eu tenho que estar sempre, sabe? Então, assim, São Germain, né? Então, se você parar para pensar em outros, você tem que estar sempre estudando esses livros. Então, eu fico pipocando um pouco para cada um, para trazer o conhecimento de apometria. Então, você entende o quanto enriqueceu a apometria que eu estudei? O quanto transformou a apometria que eu estudei? E ao mesmo tempo eu não saí de dentro da apometria. Eu só me aprofundei em cada parte da apometria. Por isso que o Formação em Apometria, que é o curso que eu dou, ele é diferente. Porque eu me aprofundei muito em todas essas informações. Eu me aprofundei muito no ego. Quando eu entrei em Cartas de Cristo, que eu fui estudar ego, eu me aprofundei. Eu me aprofundei muito em plantação e colheita. Eu me aprofundei também muito em várias situações lá, sexo. Eu me aprofundei na parte de entender sobre o momento da concepção. E várias outras coisas, né, que agora eu não vou conseguir lembrar de tudo, né, mas fui me aprofundando cada vez mais nesse conhecimento que está totalmente ligado na apometria. Por isso que a apometria ela é a ferramenta mais completa que existe, porque ela traz tudo isso.
E ontem, na Casa Evolução, quando comecei a Casa Evolução, eu falei para as pessoas que estão lá, né, que são os meus amados, que estão lá buscando consciência, tanta pessoa recebendo tanta transformação e tanta consciência. Eu fico tão emocionada, porque depois no final eu disse assim, gente, esse é o pagamento da Casa Evolução. A Casa Evolução é um trabalho social, você paga R$ 39,90 por mês para receber 4 atendimentos. Você entende que sai menos de R$ 10 cada atendimento de apometria mediúnica. Apometria mediúnica, que vem os obsessores, que você ouve os obsessores falando, que você conversa com os mentores, que os mentores trazem consciência, trazem lucidez. É menos de R$ 10 cada atendimento de apometria mediúnica. Para você receber limpeza, consciência, clareza, limpeza na sua casa, no seu campo. É um trabalho social, é um preço, né, risório. Então, e é para as pessoas se transformar. E ontem eu disse... Gente, esse é o pagamento da Casa Evolução. É isso que enche a minha alma. É isso que canta meu coração. E quando eu comecei, voltando, né? Porque daí tô sempre entrando em portas, daí entro um pouquinho na porta, falo um pouquinho e volto, né? Pro objetivo. Quando eu comecei falando na Casa Evolução, eu falei sobre isso, que a apometria, ela era uma limpeza energética profunda, mas ela era expansão da consciência. Esses são os dois pilares da apometria, a limpeza e a expansão. E olha que magnífico. E eu sempre falo, vamos entrar numa porta de novo. Eu sempre falo para os meus alunos que eles têm que trazer consciência para os seus pacientes. Porque a apometria é a expansão da consciência. É mostrar para a pessoa o porquê que ela está cheia de obsessor. É mostrar pra pessoa por que o dinheiro não vem. É mostrar pra pessoa por que o relacionamento não vem. É mostrar pra pessoa por que ela só atrai pessoas desafiadoras no caminho dela. Através da consciência. E essa consciência só vem através do conhecimento. Se você não buscar o conhecimento, você não tem como dar consciência para as pessoas. Porque você vai ter que trazer a consciência para você antes de você poder dar conhecimento para as outras pessoas. Então você tem que buscar o conhecimento, por isso que eu digo para meus alunos, eu dou todas as informações para eles, todos os caminhos para eles buscarem consciência. E se Deus Nosso Senhor quiser, em breve eu vou dar um curso de cada uma desses conteúdos. Eu quero, é meu sonho, né? Primeiro eu preciso arrumar a formação, né? Deixar ele divino, que é o que eu tô fazendo, depois eu vou buscar ou cartas de Cristo, ou as sombras, ou vou ver o que eu vou trazer. Mas eu vou dar aula de cada um desses conteúdos. É certo, é o meu desejo. Eu já mandei isso para o universo. Então, trazendo que tem que trazer consciência para os pacientes. Porque senão o paciente vai limpar o campo, vai tirar o obsessor e vai sair, vai adquirir outro e vai dizer que o seu trabalho não foi bom. E não é só por isso. Porque não pode mais a gente ficar agredido porque o cara disse que o teu trabalho não é bom. Porque você tem consciência. Você sabe o que você está fazendo, você sabe qual é a tua missão e o que está acontecendo, você sabe, você não tem que se preocupar mais se o cara saiu dali e adquiriu um monte de obsessor, você sabe que ele precisa, ele não adquirir obsessor, que depende somente dele ter mais obsessor ou não, porque precisa da expansão da consciência. Então olha como tá ligado, não tem como a apometria não ter consciência, por isso ferramenta mais completa. Porque ela limpa, e limpa mesmo. Limpa nos 4 corpos da sua encarnação. Na tua mente, no teu emocional, nos teus chakras e no teu corpo físico. Limpa mesmo, tira todas as energias negativadas que estão disponíveis pelo plano espiritual. Não é assim, ai, Mira, eu vou aí limpar tudo, de todas as minhas encarnações, e dessa e das futuras. Não, né, amor? Só um pouquinho. É aquilo que está disponível. E o que está disponível só está disponível porque você evoluiu. Não tem como estar disponível se você não evoluir. E sabe que conforme você vai trazendo conhecimento, vai adentrando para dentro de você, você vai entendendo, vai ficando fácil, leve. Antes para mim era difícil dizer para o paciente, ele disse, vai limpar tudo, eu vou ficar zero. Eu ficava assim, se eu disser que não, ele não vai querer meu atendimento. Né? Porque ainda tinha muitas amarras e muitas crenças dentro de mim. Muitos padrões negativados, medos, inseguranças, hoje já não tem. Vai limpar tudo que tiver disponível.
tudo que o plano espiritual achar que é importante para você nesse momento, que nem a Miriam que limpa. Olha só, saiu um baita de um peso de cima de mim depois que eu entendi que não sou eu. Eu sou a comandante da técnica. Aqui no plano Terra, mas tem o comandante da técnica espiritual e tem toda uma hierarquia de luz que faz o trabalho. E que, graças a Deus, eles me deram a possibilidade de fazer esse trabalho com eles. Eu agradeço todo dia poder fazer parte desse trabalho espiritual. Poder fazer parte desta ferramenta de grande revolução na nova era. E aquele que entrar para dentro dessa ferramenta, entrar que eu tô falando, não é comprar o curso e estudar. É entrar para dentro dessa ferramenta, vai ver quem é essa ferramenta. O que é essa ferramenta. Vai ver o que é o formação e apometria. Porque o formação e apometria traz muita lucidez e muita consciência. Não traz só a limpeza energética. Ele faz uma vírgula assim e traz consciência. Conhecimento é igual a consciência. Se você não expandir a sua consciência, você vai achar que vai vir aqui e a Miriam vai fazer pirim-pim-pim. E a Miriam, duas visões totalmente equivocadas. Primeiro que a pessoa quando vem, se não tem consciência nenhuma, acha que sou eu que vou fazer a cura. Esse já é uma mostra de que a pessoa ainda está com muitos véus. Porque não é a Miriam, eu não sou super poderosa. Eu dou os comandos, eu estudei para dar os comandos, para trazer consciência. Mas quem faz a cura é o plano superior. Não é eu que faço a cura, é eles que fazem a cura. Eu dou os comandos, monto todo o campo, encaminho os espíritos, converso, faço toda a minha parte com muito amor. Mas é a hierarquia que faz o trabalho. Então tem que ver se está disponível, porque em todos os níveis tem que estar disponível. As 7 leis da existência, não tem como você chegar aqui e querer se libertar de algo que você ainda não equalizou. A equipe espiritual não faz essa parte. Precisa você equalizar, porque o nosso mestre já disse que tem a plantação e a colheita. Plantou arroz, colhe arroz. Não tem como você plantar arroz e colher feijão. Não tem, não dá. Plantar arroz é arroz que cresce, não cresce feijão. Então você vai colher aquilo que você plantou. Então, para você se libertar, você tem que ter ajustado, equalizado, arrumado o que estava em desarmonia. Aí a equipe espiritual traz com leveza, né? A equipe espiritual traz a cura para você. Transforma, modifica, você já arrumou isso, então você tem direito a isso, né? Aquele outro, as coisas vão melhorando, tudo vai se abrindo no seu campo, suas vidas passadas vão se elevando, vão saindo de zonas umbralinas. No momento que você começa a se transformar, suas vidas passadas vão sendo resgatadas. E vão para outros lugares lindos e maravilhosos. E você se desprende de cobradores kármicos, de obsessores, de muitas energias densas que ainda atrapalham a sua vida. E é essa a sua missão. Mas depende do seu processo evolutivo, depende do que você está fazendo. Se você ainda está com muitos véus da ilusão, os véus de Maia, você não consegue ainda fazer algumas transformações. Você pode ter ainda muito a síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim. E isso é uma grande mentira que contaram para nós. Quem contou foi os espíritos perdidos, foi o umbral, foi as energias densas, para que a gente continuasse perdida. Não é verdade, você está dessa forma, você pode ser o que você quiser. Nesse momento eu estou Miriam, mas eu não sou Miriam, meu grande espírito. Essa é uma das minhas partes, eu estou agora nesse momento assim. E eu estou hoje assim, amanhã eu posso estar diferente. Conforme eu desejar, eu vou mudando. Através da neuroplasticidade do nosso cérebro, você vai criando rotas, vai transformando. Ele é maleável, ele se transforma. O que você desejar, você modifica. Então eu trouxe esse conhecimento ontem, eu trouxe essa fala ontem na Casa Evolução, dizendo que eu ficava muito feliz e fico muito feliz
de poder fazer parte desse trabalho de apometria, tanto com a mesa quanto mediúnica, de poder trazer consciência e lucidez para as pessoas, e de poder ter a oportunidade de ver as equipes espirituais trazendo grandes doutrinas para as pessoas, e de ter a oportunidade de ver os obsessores trazendo grandes doutrinas para as pessoas, porque a dor deles serve de exemplo para nós, para que a gente possa não seguir aquele caminho, para que a gente olhe e diga, olha, ir por ali dá ruim. É isso que os obsessores trazem para nós. É isso que esses irmãos lindos, nossos irmãos que estão em dor e sofrimento, estão servindo de degraus para nós, nos mostrando como que a gente não deve agir, porque vai acontecer aquilo que aconteceu com eles. Nos mostrando que ainda, né, continuamos tão perdidos de muitas situações e vamos desencarnar em dor e sofrimento. E aí vamos sofrer. Então eles trazem essa informação pra gente. Que coisa mais linda, que rico que é poder fazer esse trabalho e conversar com os obsessores. Eles chegam brabo, eles chegam com raiva, eles chegam revoltados, eles chegam tristes, chorando, amargurado, todo quebrado, machucado, violentados, com tanta dor e sofrimento, porque eles vêm do umbral. Eles não vêm do plano crístico, eles vêm do umbral. Eles vêm de dor e sofrimento. Muitos têm raiva de mim naquele momento. Mas eu já entendo a dinâmica muito, eu entendo muito alguns processos. Eu não sei tudo, mas eu já entendo muito por causa do tempo que eu trabalho. Da repetição, né? A gente vai entendendo, vai criando rotas no cérebro, você vai entendendo algumas dinâmicas. Eu entendo que eles estão daquela forma porque eles estão em dor e sofrimento. E a dor e o sofrimento faz com que as pessoas ajam de formas muito tristes, que são as máscaras, que são as sombras que criamos para poder viver aquele momento de dor e sofrimento. Então você passa por alguma dor e sofrimento. Uau, acendeu a luz aqui, né? Tá piscando. Olha, tá tudo certo, né? Eu nem dou bola. Agora deu uma acendida, se chegou a dar um clareão. Então, assim, eu já entendo que os obsessores, eles estão em dor e sofrimento, e aí eles criam situações, formas de agir para se defender por causa da dor. E essas formas são horríveis. São sombras, por isso sombras, são partes escuras. Você agride, você grita, você xinga, você fica do mal, você com medo, tudo é pelo medo de sofrer. Olha as sombras, estudando as sombras com Carl Jung, tudo é por medo de sofrer. Você tem medo de sofrer e aí você age com agressividade, você faz maldade, você foi violentado, estrupado, amargurado na sua infância, chega lá, você é abusador. Tudo é por medo, são as sombras que criamos para conseguir sobreviver, e tá tudo certo, sem julgamento. Eu não sou Arcanjo Miguel. É o que a criatura conseguiu fazer para sobreviver àquela dor que ela passou. E assim são nossas crianças. Nossas partes, crianças que lá sofreram abusos, punições, agressões, né, xingamentos, várias coisas, faltas de validação, e aí quando chega aqui se torna esse adulto dessa forma, que tá aqui, tudo criou as máscaras para poder chegar até aqui. Então a apometria, ela vai limpando tudo isso, vai encaminhando e vai trazendo a parte pura. Então quando o espírito obsessor chega no meu campo, ele tá cheio dessas partes, cheio de ódio, de raiva. E aí, através do trabalho da apometria, da técnica que eu aprendi, eu vou dando comandos, vou limpando, tirando aquelas partes, vou dando a técnica, vou dando comando, vou fazendo, os mentores vão fazendo as coisas acontecer, e até que vai chegar um determinado momento que eu chego no cardíaco dele, no coração, que é onde estão os sentimentos de dor e sofrimento, que fez com que ele criasse aquela sombra, porque ele está escondendo o coração. Ele, toda a humanidade. A gente está escondendo nosso coração, a dor, o que nos machucou. Muitas vezes não lembramos, porque está lá na criança. E ele também não lembra, o obsessor também não lembra.
E aí eu peço permissão à grande consciência para trabalhar no coração dele, tirar as camadas negativadas. O que é as camadas negativadas? O ódio, a raiva, a mágoa. Eu peço permissão à equipe espiritual que, através da energia do grande sol central de Alcione, que é essa energia crística iluminada, que é essa energia tão poderosa de luz, vai dissolvendo esses sentimentos, para que chegue até ele, até a dor, para que ele se manifeste a parte pura e crística dele. Olha que coisa mais linda que é a apometria. E aí, ele tá cheio de ódio, de raiva, e aí eu vou pedindo para a grande consciência para ir limpando o coração dele, para que ele possa se manifestar, para que a parte linda, pura, divina dele apareça. E aí chega um momento que ele começa a chorar. E aí chegou na dor. O que fez ele se transformar naquela pessoa amargurada. E aí ele começa a falar a dor dele. E aí eu vou tratando a dor dele. E aí eu vou pedindo para a hierarquia de luz mostrar o porquê que ele passou por aquela dor. Porque eu estou num campo espiritual. Eu estou dentro de um trabalho espiritual muito grande. Eu peço a permissão que, através das telas mentais, ele possa ver o porquê que ele estava, por que ele passou por aquela dor. Por que a Miriam foi abusada? É isso que eu faço para ele. A Miriam foi abusada nessa infância, nessa encarnação, porque Miriam abusou de muitas pessoas em outra, e aí precisava vir aqui para arrumar. Precisei passar pela mesma dor. E aí acontece isso com ele. Eu peço permissão para que ele veja o porquê que ele passou por aquela dor. Quando ele entende que é o que aconteceu com a Miriam, chega a cura. A dor passa. Porque eu parei de chorar por ter sido abusada quando eu entendi que eu abusei outras pessoas e que eu estava equalizando. É quando a gente entende que não existe vítima. Você consegue entender esse trabalho da apometria? A grandiosidade desse trabalho, a profundidade desta técnica de limpeza energética profunda e de transformação do espírito. Tanto do espírito encarnado quanto do espírito desencarnado. Ou seja, o espírito com a carne e o espírito sem a carne. Porque nós somos o espírito. Em alguns momentos estamos com a carne, em outros momentos estamos sem a carne. Então é assim que acontece a cura. Mas a gente precisa buscar esses conhecimentos para conseguir chegar ali, para conseguir entender, porque sem conhecimento não tem como expandir a consciência. Como que o obsessor vai saber que ele passou por aquilo ali sem o conhecimento, porque era importante? Como que a Miriam ia se curar se não tivesse o conhecimento de que ela foi abusada porque precisava abusar? Sem conhecimento não tem expansão da consciência, não tem libertação. E assim é toda a humanidade. Por isso a apometria é tão importante na nova era. Apometria com consciência. Apometria trazendo a verdade da existência, a apometria trazendo as sombras, trazendo as leis, trazendo tudo isso que faz tudo parte da apometria. Você consegue entender isso agora? Que todo esse conhecimento só expandiu mais a apometria, porque ele está dentro da apometria já. Só que se aprofundando nele, a sua técnica vai ser muito grandiosa. E é isso que eu quero dos meus alunos. É isso que eu quero que os meus alunos façam. Que eles possam transformar a vida das pessoas através do conhecimento, trazendo para as pessoas expansão da consciência, evoluindo as pessoas, mostrando a verdade da existência. Mas você não tem como mostrar se você não souber. Ontem eu estava fazendo um atendimento de apometria mediúnica e a equipe espiritual falava para uma pessoa muito assim, ó, tem que buscar o conhecimento.
Você não está indo para um outro nível porque você não busca o conhecimento. E não era nível espiritual, tá, gente? Era nível aqui da Terra. Mas eu vou te dar o exemplo. Uma pessoa não consegue mudar de cargo se ela não estudar para o próximo cargo. Se você ficar ali parada, sem evoluir, sem melhorar nada, sem se transformar, como você vai mudar de cargo? Teu chefe não vai te botar porque você não estudou para aquele cargo. Ele é um nível a mais, você está subindo de cargo. Você não vai para um cargo menor. Pode até acontecer, né? Mas, né? Ou para um cargo, né, que tenha o mesmo conhecimento. Você vai sair dali, normalmente é um salto, né? Vão subir de cargo. Não é assim? Você não sobe de cargo? Mas para você subir de cargo, você precisa estudar aquele próximo nível, aquele próximo cargo, não é assim? Você não tem que estudar o conhecimento daquela outra tarefa, porque vai mudar a tua tarefa. Você fazia X, você vai fazer X, Y e Z. Então você tem que estudar Y e Z. Você só sabe o X. Então você precisa estudar. E assim é o nosso processo evolutivo. Você não tem como mudar de nível se você não estudar. Como você vai saber que o que está acontecendo com você tem a ver com a energia? Como você vai saber que você tem sombras e que as suas sombras estão atuando e que as sombras são negativas? Já está dizendo sombras, escura, pegou? Né? Negativas. Mas não tem que ter raiva delas, nem tem que querer excluir elas do teu campo. Você tem que integrar elas. Colocar luz na tua sombra, porque daí ela já não é mais sombra, ela é luz, e integrar. Botar ela pra junto de você. Tudo bem, Miriam? Você foi lá, fez um monte de coisa errada, mentiu, enganou, traiu, mas é o que você conseguiu fazer para sobreviver ao abuso, para sobreviver à rejeição, para sobreviver àquela situação da tua mãe de não validar. Você precisou fazer algumas coisas, não é que você precisou, foi o que você soube fazer, que você podia ter feito outra coisa. Mas é o que você conseguiu, era o que estava disponível para você, o que você conseguiu alcançar, sabe? Você não tinha condições de fazer algo diferente. Você agiu daquela forma e você criou várias sombras, várias máscaras para poder agir assim. E aí você desenvolveu mecanismos, né, tenebrosos para poder conseguir sobreviver. Mas você deu o seu melhor. É a sombra. Ela está destruindo você. Porque ela está se sobrepondo, não deixando o seu self, o seu eu superior se manifestar. Ela quer tomar conta da encarnação erradamente, porque está perdida, né, sombra? Mas tá tudo bem, calma. Eu não vou me chicotear por isso. Eu, Miriam, me chicoteei muito, porque eu não tinha esse conhecimento. Depois que eu busquei esse conhecimento, transformou. Eu não vou me chicotear, calma. O que vai acontecer? Então eu tive que buscar esse conhecimento para parar de me chicotear, para agora trazer para você não começar se chicoteando. Você entende que você vai começar num nível diferente do meu? Graças a Deus. E você vai passar para outro, que a outra pessoa vai aprender mais com você e você vai poder auxiliar mais. Então tudo bem, não precisa se chicotear. Foi o que você soube fazer, criou véus, máscaras, personas, várias coisas, máscaras grudadas, personas, para poder viver essa encarnação. Mas agora chegou o momento que a grande consciência está dizendo assim para você, Miriam, que está buscando conhecimento, estudando, dando aula, fazendo muito, você vai ter que começar a liberar essas máscaras, vai ver a verdade. Qual é a verdade? É quando cai as fichas, sabe? Bah, eu agi a vida toda assim e eu achava que estava certa e agora eu vi que eu tô errada. E aí dói um pouquinho, assim, bastantão. Mas é a verdade. Eu já faço assim, calma, calma, Miriam, tá tudo certo. Não te desespera. Vai doer um pouco, mas essa dor é para expandir a sua consciência. Você está mudando de nível, calma, tá tudo certo. Você viu que estava errado e esse é o primeiro processo da expansão. Ver que está errado. Mas ver não é o todo. O que eu vou fazer com essa informação agora? Eu vi que agi errado. E agora? O que eu vou fazer? Qual é o meu próximo passo? É agir diferente.
E aí é que vai a repetição para mudar, né, as rotas neurais através da neuroplasticidade. Já sabemos que o cérebro ele é maleável, ele se transforma, por isso que você é o que você quiser, então você vai mudar. E requer repetições, você precisa repetir muitas vezes a mesma coisa para criar rotas neurais. Eu estou um pouquinho assim preocupada, porque hoje eu não vou poder ir na academia. E eu, pelo que eu tô vendo, talvez eu não consiga amanhã. E aí eu já tô preocupada, porque eu estava todos os dias, né, como eu prometi. Então hoje eu fiz algumas coisas, me perdi no horário, eu devia ter ido às 6 da manhã na academia, não fui, não consegui mais, porque eu tinha marcado a manicure, tinha marcado psicólogo, e aí eu tenho que fazer a live, e da live eu já vou pro atendimento, e do atendimento eu vou pra cerimônia, e eu volto de madrugada, 6 horas, 5 da manhã. Então, não vou conseguir ir hoje na academia. Pra mim, eu teria que ter levantado às 6 pra ir. Então, já fiquei preocupada, assim, já fiquei assim, né? Mas vou me acolher, tá? Vou me acolher, porque eu não quero perder aquilo tudo que eu já adquiri, né? Eu tô indo todos os dias na academia, com exceção de sábado e domingo, segunda a sexta. E aí, e amanhã, eu não sei se vou conseguir, porque amanhã eu vou estar pós-cerimônia, né? Tem um compromisso de manhã, já tenho paciente de tarde, só se eu for à noite. Né? Então, sabe por quê? Porque eu estou mudando a rota do meu cérebro. Eu já entendi que eu preciso mudar a rota. Eu tenho que colocar esse hábito que é muito importante para o meu corpo físico na minha vida. Eu deixei de lado muitas coisas para trabalhar esse hábito. Porque não tem como tu trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. E eu preciso, não é que eu preciso, tá, gente? Eu quero muito transformar isso em mim. Eu quero muito cuidar do meu corpo, porque foi me mostrado o meu corpo em dor e sofrimento. Eu recebi esse download, essa ficha caiu, eles me mostraram, então isso me dói. Me doeu muito. Então, não adianta só eu ver que eu tô destruindo meu corpo e não fazer nada. O que adianta a grande consciência ir lá e me trazer uma informação tão rica dessa e eu não fazer nada? Então, eu preciso mudar agora. E eu vou mudar. Mas assim, aí o cérebro já tá preocupado, né? Você tá vendo o movimento? Ai, 2 dias talvez sem academia. Amanhã eu acho que eu consigo. Hoje não vai ter como mesmo. Mas amanhã eu acho que eu consigo de noite. Já fico pré-ocupada. Então eu já estou me ocupando antes da insegurança de perder o que eu adquiri. Mas isso não vai acontecer agora. Estão mostrando que eu vou conseguir. Porque é a minha mente que decide. Isso é só o gatilho do programa negativado que está ativando em mim, sabe? O programa negativado que ainda não foi totalmente desinstalado, porque eu ainda não tenho a ordenação correta, não é a ordenação, eu ainda não estou com o download correto, assim, completo de cuidar do corpo, então fica o programa antigo querendo startar, mas não vai acontecer. Eu vou continuar no meu projeto da academia. Até porque vai chegar no Natal, eles vão ficar uma semana fechado e eu também não vou poder ir. Então, quem sabe isso já não é uma preparação, né, para tudo isso. Então, é isso. Então, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo através da transformação, recebendo essas informações, né, e através da transformação a gente vai mudando as rotas, mudando o caminho. Mudando, saindo daqueles programas que a gente estava e entrando entrando na verdade, né? Na verdade, porque é a verdade, sabe? É a verdade, é somente a verdade que importa. Então você tem que começar a viver a verdade. A verdade tem que fazer parte de você. Não pode ter nada obscuro dentro de você, porque daí você está no negativo. Você não pode falar nada que não seja verdade, não pode, é verdade, nem para você não deve negar a verdade. Porque às vezes a gente nega a verdade até para nós mesmos. Então a apometria da nova era, eu posso dizer isso, a apometria da nova era, ela vem com muita expansão da consciência, com muito conhecimento para transformar as pessoas mesmo, para trazer conhecimento e consciência para as pessoas mudar de nível. Sou muito grata a essa formação, lindo, né? A informação tá ficando muito lindo mesmo. Eu sou muito grata por ter recebido, né, tudo isso de presente, né, todo esse conhecimento chegando até mim, mas eu entendo hoje que eu também me esforcei,
Eu, Miriam Pacheco, também me esforcei muito para chegar onde eu estou hoje. Eu me dediquei, eu me esforcei bastante. Eu disse sim para tudo isso. E não é fácil. É um caminho árduo, um caminho... eu tenho que buscar palavras no meu dicionário para não falar, né? A palavra que o mentor falou para a gente não falar. Não é um caminho leve. É um caminho que exige realmente esforço, transformação. Ontem o mentor falou assim para um paciente: você tem que ser birrento. Fazer birra, assim, vou fazer. Ah, você não quer que eu me movimente, quer que eu durma? Não, eu vou fazer. Vou ir contra você. Tem que ser insistente, birrento, fazer birra com negativo. Eu vou sim, eu vou. Mesmo que você não queira, eu vou. Então, né, eu não sei se é birra a palavra certa que ela falou, mas ela falou alguma coisa assim, tipo, insistir. Sabe? Insistir, não aceitar. Não aceitar que venha preguiça, não aceitar que venha procrastinação, que tudo é programa negativo, não aceitar. Fazer, sabe, que nem eu lá, ó. Às vezes não quero, esses dias eu disse pra psicóloga, hoje eu tava com a sensação de não ir na academia, semana passada, retrasada, ela disse assim, tem que ver até onde tá o teu comprometimento. Nossa, ela apertou na minha ferida, que mais dói, que é a minha moral, assim, pra mim mesmo, sabe? Nossa, o teu comprometimento, nossa, tô falhando com o meu compromisso, aquilo ali dá uma dor, assim, eu digo, nossa, o que é isso? Não vou falar com meu compromisso, não vou faltar com o meu compromisso, não, vou ir na academia agora. E aí isso me deu um movimento muito grande. Né, de cadê o compromisso com o meu corpo, o compromisso que eu fiz com o meu corpo, quando eu estava lá em dor e sofrimento, sendo apresentada para o corpo em dor e sofrimento, eu prometi, porque estava lá na dor, eu já esqueci, porque não estou sentindo a dor, cadê o meu comprometimento, cadê a minha palavra comigo, quantas vezes eu cumpro com a minha palavra, né, o mentor tem falado muito sobre isso, você cumpre com a sua palavra, você pode confiar em você, tudo que você promete para você, você cumpre, você tem palavra, com você, eu não tô falando com os outros, porque primeiro é com você, porque se você não é com você, você não tem palavra nenhuma com ninguém, se você não cumpre com a palavra com você, e eu não cumpria com a minha palavra comigo, eu era totalmente falha, eu dizia que ia e não ia, não, agora eu vou na academia, me inscrevia um dia, 2 para não falhava. Olha só que falta de comprometimento. Cadê a minha palavra para mim? Eu vejo assim, eu digo assim, eu não confio em mim, né? Porque eu não tenho palavra. Agora eu tenho que mostrar que eu tenho palavra, eu tenho que honrar minhas calças para mim, né? Honrar minha palavra para mim. Que moral eu tenho para os outros? Já parou para pensar? Quando você fala que vai fazer uma coisa e não faz, quando você fica, né, não cumprindo com a sua palavra, o que você pensa que os outros pensam de você? Será que você é uma pessoa de palavra? Aí você, olha só, eu quero comprar uma coisinha. Ai, gratidão. Eu quero comprar uma coisinha de você, eu vou pagar toda semana. Daí chega a primeira semana eu não pago, a segunda semana eu não falho. Você tem palavra? Cadê a sua palavra? Né? E se você não tem palavra com você para ir para academia, que confiança você passa sobre você? Então seu corpo não confia em você, porque você não tem palavra. Você diz, essa semana eu vou acordar cedo, eu vou ir na academia, eu vou caminhar, eu vou comer menos, eu vou fazer, mas você não cumpre com nenhum dos seus combinados com você mesmo. E é isso que eles estão mostrando para mim. E eu não tô falando isso para você, eu tô falando isso para mim. Para mim. E toda essa fala é pra mim, viu, gente? Se você quiser pegar um pedacinho, tá tudo certo, mas é pra mim. Se você não cumpre com você, como que você quer cumprir com as outras pessoas? É claro que daí você não tem palavra, mas tá tudo bem. Não precisa pegar o chicote. Não precisa, Miriam, porque era o hábito. Não precisa pegar o chicote, Miriam, já começar a se chicotear. Era o que você sabia fazer, mas agora você está recebendo o download das informações novas para você fazer as transformações. Não precisa se chicotear, não precisa se torturar, machucar, você já apanhou tanto, para que você vai continuar se chicoteando?
Você já tá toda marcada de tanto que você se chicoteia, se culpa, se culpa, se culpa, se culpa, se julga, se condena, se acha isso, aquilo, aquilo outro. Você não para de se bater, você já tá com o corpo todo machucado de tanto se bater, Miriam. Quando é que você vai parar de se bater, receber informação, acolher e dizer gratidão, Miriam, por tudo que você fez até agora, tudo que você foi. Gratidão por você ter chegado até aqui. Olha como você chegou longe. Se eu desencarnar hoje, Miriam, tô falando isso, se eu desencarnar hoje, eu estou muito feliz porque eu evoluí muito. Eu agradeço muito por tudo que eu fiz. E eu agradeço por todo o meu ego que buscou tantas formas erradas, egóicas, mas foi o que ele soube. Agradeço ao meu corpo que aguentou por tanta distorção da realidade. Mas eu cheguei até aqui e agora, nesse momento, eu estou tendo a oportunidade de fazer diferente. Então para de se chicotear, para de se machucar, para de se julgar, de se condenar, acolhe você. Você já foi tão machucada lá quando era pequena, por que agora você não se acolhe? Por que agora você não dá cola para você? Está tudo bem. Agora você está aprendendo diferente, agora você está fazendo diferente, você está olhando, você está se transformando, para de se machucar. Trate você com amor. Como é que você quer que as pessoas tratem você com amor se você não se trata? Se você não se olha? Se você só se julga e só se machuca, como que você vai querer que as pessoas tenham carinho por você se você não tem carinho por você? Se você não se olha, não se acha linda, maravilhosa, não se cuida, não cuida do seu corpo. E não por beleza, para ostentar, mas por saúde. Porque daqui a um pouco ele vai reclamar, daqui a um pouco ele vai chorar, daqui a um pouco ele vai adoecer. Porque você está se alimentando tudo errado, está destruindo ele, está entupindo as veias, os canais, está machucando o músculo. Eu machuquei tanto meu corpo fazendo força, eu fiz tanta força, eu fiz obra. Quando eu era jovem, sozinha, eu virei massa, eu construí uma garagem sozinha, eu destruí meu corpo. Eu já machuquei tanto meu corpo, né? E fiquei chicoteando tanto, eu me julguei tanto, eu me condenei tanto. Gente, como que eu pude ser tão dura comigo? Como que eu queria que as pessoas fossem amáveis comigo se eu não me olhava? Se eu não dava valor a cada movimento que eu fiz? Cada transformação que eu fiz, olha o quanto eu fui incrível. Por que eu nunca me acolhi? Por que eu sempre me machuquei? Por que eu sempre me julguei, me critiquei, me condenei? Por que quando acontece qualquer movimento, a primeira coisa que eu faço é querer botar a culpa em mim? Por que isso? Pra que tanta maldade? Né? Pra que tanta maldade eu tenho comigo? Por que sempre eu tenho que pegar todas as culpas e botar em cima de mim? Pra que fazer isso? Né? Como é que eu quero que as pessoas olhem para mim diferente se eu não tenho respeito por mim, se eu não tenho amor por mim, se eu não tenho zelo por mim, se eu não tenho dedicação a mim? Como é que eu quero que as pessoas olhem para mim diferente se eu não faço isso comigo? Por que sempre tem que estar se chicoteando, se punindo, se machucando? Por quê? Para que isso? Né? Para que tanta dor? O que é que aconteceu lá atrás ou em outras vidas que trouxe tanto esse chicote? Aonde foi que isso aconteceu? Por quê? Mas se aconteceu, agora já está na hora de largar o chicote, porque tem consciência. Tem consciência, está estudando, buscando conhecimento. Tem consciência que agora dá para largar o chicote, que agora pode fazer diferente. Que agora pode se acolher, que agora pode se amar. Qualquer coisa que tu fala, tu não pode ter opinião mais. Que isso? Tudo leva pro lado negativo. Calma, se acolhe, tá na encarnação, vai ter erros, vai ter momentos que tu vai errar e tá tudo bem, se acolhe. Mas você já se transformou tanto, já mudou tanto. Cadê os parabéns? Cadê o elogio?
Né? Cadê a felicidade por já ter chegado onde chegou? Né? Tá lá indo na academia, cuidando do corpo, tá no psicólogo, tá, sabe? Tá fazendo tanta coisa ainda. Por quê? Nunca vai tá bom, sabe? A impressão que eu tenho é que nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Sempre quer mais e mais. E tá certo, tem que querer mais. Mas tem que falar que também tá legal. Não é para parar o processo evolutivo, mas é também para trazer elogio. Nossa, que incrível que eu tô. Gente, eu mudei tanto, eu me transformei tanto. Eu sou uma pessoa muito diferente. Sempre, hoje eu recebi coisas tão lindas, desde ontem eu tenho recebido coisas tão lindas, que eu não consigo nem acreditar. E assim, e mostrando pra mim o quanto eu evoluí, o quanto eu cresci, o quanto eu tenho me transformado. Mas por que eu sempre faço isso comigo, né? Me chicoteio. Qualquer coisinha errada que eu faço, eu já vou lá me chicoteando. Querendo me punir, querendo, né? Por quê? Né? Tá indo tão bem, tá fazendo tantas coisas bonitas. Vai ter momentos que vai fazer alguma coisa errada, é a encarnação. Eu tô aqui pra aprender, eu não ascensionei. Então acolhe, se acolhe. Isso é uma máscara, isso é uma sombra que tá fazendo me chicotear. Mas não precisa mais me chicotear. Não precisa mais. Agora a gente pode integrar essa parte, sabe? A gente pode trazer essa parte, acolher. Não precisa, olha quantas coisas lindas você tá fazendo. Pega você no colo, você acolhe. Né? Vamos botar luz nessa máscara, nessa sombra. Vamos integrar ela com amor, não precisa mais fazer isso. Estamos num outro momento totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E agora eu tenho que integrar essa sombra. Isso é uma sombra que tem, né? De só se chicotear, de só se castigar, de não olhar o quanto aumentou, o quanto melhorou, né? Eu sei que eu melhorei muito. Ontem eles me mostraram umas coisas tão lindas, hoje de novo, com a minha psicóloga. Eu mesma enxerguei, porque é isso, né? A gente acha que o psicólogo vai me curar. Ele faz você olhar coisas que é você que fala e você que olha. Eu amo a minha psicóloga, tô muito feliz com ela e muito grata por ela estar me auxiliando tanto nesse momento na minha encarnação. É muito importante, eu tô vendo o quanto eu mudei, o quanto eu tô me transformando em coisas que doía, que me dava medo. Eles estão me mostrando que eu já estou muito bem e que vai melhorar cada vez mais. E é gratidão. Eu agradeço a tudo isso. Então a sombra tá dentro da apometria, junto. Porque quando eu me chicoteava, eu atraía espíritos obsessores que me chicoteavam também, né? Porque é uma parte negativa. Se eu abrir esse portal, eles vêm me auxiliar a me chicotear, não é verdade? Aquele espírito que também se chicoteia, ele vem pro meu campo para me auxiliar. Porque ele sente a energia, eu faço um pisca lá no umbral. E ele sabe que aquele pisca tem a ver com a energia dele. Ele, vem pro meu campo e auxilia a se chicotear. Então, olha como a consciência transforma, né? Vai transformando. Agora recebi vários downloads, várias fichas caiu aqui pra mim. Talvez tenha caído para alguns de vocês, porque a minha cura é a cura de vocês, a sua cura é a minha cura, né? Porque eu sou você e você é eu. Nós somos um só. Estamos nesse momento vivendo a individualização, mas somos um só. Então a minha cura é a sua cura é a minha cura e assim por diante. Então agora que recebi várias informações de cura aqui agora. Recebi vários downloads aqui nessa fala toda, né, que a mentoria vem me auxiliar. Eu recebo a cura olhando para mim, olhando para minha parte. E é muito maravilhoso poder ver isso, poder entender que a hierarquia de luz, né, traz tanta informação linda, mostrando para mim quem eu sou de verdade, mostrando as minhas falhas para que eu olhe para isso com amorosidade e não para que eu fique me machucando. Eles não fazem isso,
Eles não trazem uma verdade para que eu me chicoteie. Eles trazem a verdade para que eu me transforme. Não é para me chicotear. Eu agradeço de ouvir vocês falar assim para mim, que não é para me chicotear, que é para mim olhar e transformar dentro de mim. Nossa, que lindo, gente. Vocês não têm noção o quanto é lindo receber essas informações, né? O quanto é lindo ver que eles cuidam da gente o tempo todo, né? Estão com a gente. E eu fico muito grata, muito feliz. Gratidão a vocês todos por essa live maravilhosa, né? Que trouxe tanta consciência, tanta lucidez para mim, tanto conhecimento. Sempre que eu tô falando, eu estou ouvindo e eu estou aprendendo junto. É sempre muito maravilhoso, magnífico, maravilhoso. Então a apometria, ela é uma transformação na vida da gente. Ela é a medicina da nova era. A medicina não, ela é a técnica da nova era. Ela é a ferramenta da nova era. Gratidão, amor, gratidão, né? Meus alunos maravilhosos sempre aí junto comigo, né? Todas as pessoas, agradeço muito. Um beijo no coração de vocês. E bora lá trabalhar mais um pouco, né? Vou lá almoçar, não almocei ainda, que daqui a um pouco eu tenho atendimento. E depois bora a cerimônia, né? Trabalhar mais um pouco, até de madrugada. Fazer aquilo que eu amo de fazer, com todo o meu coração. Tá certo? Um beijinho no coração de vocês e a gente se encontra quinta-feira, certinho? Beijinho, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.